Saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento que finaliza esta escola bíblica, que para mim foi momentos importantes, graciosos, ouvi palavras inspiradas por Deus. Tive o privilégio de participar com os irmãos, tanto os ministrantes como todos vocês. Eu pediria a vocês, por gentileza, para sentar, agradecidos por ter ficado de pé até agora. Ainda estou um pouco rouco, porque eu sou alérgico a ventilador. Se fosse ar-condicionado não teria problema. Mas quando eu estou falando e tem ventilador próximo, esse aqui, eu ainda estou conseguindo falar um pouco porque ele não está tão próximo. Mas se os irmãos pudessem desligar para sacrificar vocês, eu agradeceria, porque para mim é muito prejudicial a minha garganta. Então, querido, mas se não puder, não tem problema, a gente vai até onde dá. Eu esqueci de perguntar ao pastor até que horas nós temos. Nós, irmãos, eu quero ser útil a vocês. A verdade é essa. Eu não quero, com a minha participação aqui nessa escola bíblica, tirar algum proveito pessoal, porque tudo que eu queria ser e ter, Deus já me deu. Eu não preciso de absolutamente mais nada. O que eu quero agora é compartilhar com a igreja aquilo que Deus me deu. O que eu quero agora é distribuir para os meus irmãos aquilo que o Senhor Deus me deu, até porque é uma recomendação e também uma determinação do Senhor Jesus Cristo. Nós temos obrigação de fazer a igreja conhecer os mistérios revelados de Deus. Por falar em mistérios, eu quero combater aqui uma prática, algo que já está virando moda, e se nós não combater isso a tempo, vai se tornar uma tradição, se é que não já se tornou. No nosso meio, especialmente naqueles cultos de reteté, se fala muito em mistério. Deus de mistério, aqui tem um mistério, estou sentindo um mistério, isso é mistério. É ou não é, meus amados? Nós pentecostais, eu costumo dizer que nós pentecostais é quem mais precisamos estudar a Bíblia. Por quê? Porque o culto pentecostal, ele é muito místico. O que é um culto místico? É um culto que envolve atuações espirituais. É um culto que envolve muita espiritualidade. É um culto no qual há muitas manifestações espirituosas. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos buscar um dom chamado de discernimento para
algumas fraudes de irmãos até bem intencionados, que mais tarde passou a chamar-se de fraudes pia no latim, que quer dizer fraudes piedosa. Eu aplico um golpe espiritual, como por exemplo uma falsa cura para estimular a fé do povo. Mas é pecado, porque é fraude. Deus não precisa disso. O culto cristão é sério. Queridos, o apóstolo Paulo, ele se preocupa com algumas coisas nas suas epístolas endereçadas aos seus filhos na fé. Mas uma das coisas que ele mais se preocupa é com o culto. Paulo se preocupa muito com o ajuntamento dos crentes, sabendo que havia muitas fraudes e muitas coisas que nós erroneamente chamamos meninice, mas não são meninices. Embora Paulo falava que algumas daquelas coisas eram meninice, mas nem tudo que chamamos de meninice é meninice. Algumas coisas resultam de outros elementos que eu não tenho tempo aqui de enumerar. Então, Paulo se preocupava tanto com o culto, que dizia que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto. Nosso culto racional. E racional quer dizer inteligível. O culto do crente é inteligível, não pode ter mistério. Esses pregadores que ficam com o negócio de aqui tem mistério, estou sentindo ministério, sinta mistério, isso é conversa furada. Isso é para te enrolar, isso é para te estimular. Isso é fraude, isso é mentira. O culto cristão é inteligível, é racional. Eu tenho que saber o porquê das coisas. Eu tenho que entender se é o cão ou é Deus que está te usando. Eu tenho que arguir o que você fala. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Paulo, ele trabalhou de forma incisiva sobre esse assunto, mais na sua carta aos Colossenses. E você vai ver muito Paulo falar de mistério. Você vai ver muito ele falar. É quem mais fala sobre mistério é Paulo. Mas o que é um mistério? Só que quando Paulo fala em mistério, ele fala dentro de um contexto diferente do que hoje em dia estão falando. A palavra grega mysterium, que significa algo oculto, mas que pode ser revelado. Mistério não é um segredo, não é um enigma, não é uma coisa trincada. Mistério é uma coisa que está oculta ao conhecimento de alguém, mas ela pode ser desvendada, ela pode ser revelada. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 52, Paulo diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Para os crentes daquela igreja era mistério, mas para Paulo não era. Tanto que ele diz, eu vou dizer, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olho. Os crentes daquela igreja aprenderam um mistério que eles não sabiam. Entendeu? Agora, se você não pode explicar, não fique com essa conversa de sapateando e dizendo que aqui tem mistério, aqui tem mistério. Se tem mistério, explica. Se tu não pode explicar, não diga que tem mistério. Isso é palhaçada. Isso é show. Isso é teatro. Escrevendo a carta aos Colossenses, Paulo fala dos mistérios do Evangelho, que esteve oculto desde a antiguidade, mas que agora foi revelado. A igreja, ou as igrejas da Ásia Menor que Paulo fundara, era composta na sua grande parte de gentios vindos do paganismo, que o culto deles era chamado de cultos de mistério. As religiões pagãs dos tempos de Paulo praticavam cultos chamados de cultos de mistério. Que tipo de culto era esse? Era exatamente o que esses pregadores fazem hoje. Ficava, estou sentindo mistério. Aqui tem mistério. Deus tem um mistério na sua vida. Era desse jeito que os pagãos faziam. E o coitadinho ficava, mas o que será, o que será, o que será? Ia para casa sem saber o que será. E perguntava para o ministrante, ele dizia, é mistério. O que é, pastor? Fica tranquilo, é mistério. E é mistério grande. O que é que tu ganha com essa bobagem? Sabe o que é que você ganha? Doença. Você fica ansiosa. E ansiosidade é doença. Você fica ansioso. Mulher, o pastor falou para mim que Deus tem um mistério na minha vida. Será o que é, mulher? Oh, meu filho, e fica aquele negócio, eu vou largar o emprego, porque pastor, você acha que não sei o que, eu acho que Deus quer mandar eu evangelizar, eu vou largar o emprego e daqui a pouco a família começa a passar necessidade, mas o mistério ainda não foi com... Aí, no mês que vem outro desse aí, olha para você e diz, é mistério. Meu Deus, é mistério de novo. E a besteira vai te enrolando até o dia que você cair. Como diz o ditado, até o dia que a ficha cair. Você sabe que não vai ver que não tem mistério nenhum. Estou pegando pesado, irmãos? É Bíblia, não é? Os pregadores têm costume, por falta de conhecimento de hermenêutica, tem costume de citar aquele texto de Paulo, dizendo que é da eternidade. Aquilo que os olhos não viu, e mais, o ouvido não ouviu, e mais, não desceu ao coração do homem mais, é o que Deus tem revelado. Não, é o que Deus tem preparado para nós. Isso normalmente é pregado se referindo à eternidade futura. Mas se você continuar lendo a Bíblia, no versículo a seguir, Paulo diz assim, mas Deus nos revelou.
Não é mais mistério. Paulo, o que Paulo está dizendo, igreja amada? Paulo dizendo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu o coração, é do pecador. Mas em nós, nossos olhos já viram pela fé, nosso coração já sentiu pela graça. O pecador é que não viu, mas o crente, pela fé, ele vê, a fé vê o invisível. Não tem mais mistério para ser revelado. Tudo já foi revelado. Nós só precisamos abrir a Bíblia, estudá-la e nós vamos descobrir. Não precisa pregador de mistério ficar fungando, sapateando e dizendo que aqui tem mistério. Nos cultos de mistério dos pagãos, só os mestres iniciados era quem tinha o conhecimento dos mistérios dos deuses. O povo não tinha. Então eles enrolavam o povo, do jeito que o pastor falou, do jeito que hoje faz no centro de macumba. Nos cultos de mistério eles enganavam os povos, só quem tinha conhecimento do seu futuro, da sua sorte, do seu destino, eram os mestres iniciados. O povo ia lá nos cultos de mistério, o que os mestres falavam, o povo acreditava. Olha, os deuses têm um mistério na sua vida, mas você tem que esperar mais um pouco. Era isso. O senhor sabe? Eu sei, mas eu não posso te falar, porque senão eu quebro meu pacto com os deuses. Está entendendo ou não? Aí Paulo mandou uma carta para os crentes, aos colossenses, dizendo que não tem mais mistério não. Paulo escreve aos crentes de Colossenses dizendo, sabe o quê? Olha, na cristandade, pastor não tem que saber mais do que vocês não, porque Deus revelou para todo mundo. Na cristandade não tem esse negócio de o pastor saber mais do que os crentes. O pastor só sabe mais do que os crentes porque ele estudou e você não. Mas tudo que ela aprendeu e que ensina aqui para você, se você estudar, você também vai aprender. Porque não é mistério. Os mistérios que o pastor Francisco aprendeu aqui, você tem também aí na tua mão. Que o pastor Francisco prega aqui, não é mistério, porque você também tem. Ele sempre manda você conferir. Lê aí se é ou não é. É, então não é mistério, foi revelado. O senhor concorda, meu chefe? O senhor sabe de alguma coisa a mais do céu que não foi revelado na Bíblia? Não sabe. Está revelado. Você quer estimular o povo de Deus? Estimule com a verdade. E não com falsas promessas. E não com falsos sentimentos. Por isso, eu quero ler a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Você pensou que eu não ia ler a Bíblia, né? Mas se eu não lesse também não tinha problema. Os apóstolos nunca liam a Bíblia para pregar. Eles não tinham. O Novo Testamento não existia. Os apóstolos pregavam sem Bíblia, irmão.
Eles pregavam contando para o povo o que Jesus fez, o que Jesus falou. Foi eles que fizeram o Novo Testamento. Aliás, foi Jesus, foi o Espírito Santo que inspirou. Quem achou, diga amém. Eu falei carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo. Olha, há uma controvérsia. Ninguém tem certeza quem escreveu essa carta por alguns fatos, algumas polêmicas, mas eu particularmente estou convencido de que foi Paulo. Portanto, eu diria que foi Paulo que falou. E está escrito assim no versículo 15, e assim, esperando com paciência, alcançou o quê? A promessa. E o Salmo 40, versículo 1, o que é que está escrito lá? Esperei com paciência no Senhor. A esperança é um dos principais atributos humanos que dá sentido à vida. Uma moça que não tem esperança é uma moça frustrada. Essa palavra já foi dita hoje, de maneira significativa. Qual é a esperança da moça? Concluir o seu curso preferido e mais, casar com um príncipe encantado e mais, ter filhos lindos, obedientes e mais, ter um lar decente, conforto e etc. É isso mesmo ou estou enganado? Acertei alguma coisa? Qual é a esperança do obreiro? Não vou falar, porque tem muito segredo desse negócio aí. Mas é mistério. É mistério. Eu gostei de alguém aqui que disse que é mistério. Eu só posso falar baixinho no ouvido do presidente. É brincadeira, viu? É que às vezes o pregador tem que ser um pouco para quebrar o gelo, hilariante. Qual é a esperança do obreiro? Qual é a esperança do pai? Qual é a esperança do pastor presidente? Vocês acham que o pastor aqui não tem esperança? Ele espera ver essas galerias superlotadas. Ele espera ver a mocidade maior. O pastor tem uma esperança, irmão, de encher essa igreja, essa cidade, desculpa, com o evangelho. E é só isso? Também não. Ele tem esperança em outras áreas da vida, até secular. Porque nós estamos no mundo. Ele espera trocar o carro. Eu não sei se ele está contente, mas eu imagino que ele deve estar de olho aí em algum Land Rover, Volvo. Talvez ele não, mas alguns aqui que são fazendeiros ricos devem estar pensando, eu vou trocar esse Toyota. É uma esperança. O homem está preso em 3 coisas. Fala comigo. Todo mundo. Agora, ser. Pertencer. O ser humano está preso a essas 3 coisas. Ter, ser e pertencer. Todo mundo quer ter algo. Isso já começa quando é pequenininho. Eu quero ter um carrinho, eu quero ter um lápis, eu quero ter um celular. Todo mundo quer ter algo.
Todo mundo quer ser alguém. O menino já começa desde pequenininho. Você quer ser o quê quando crescer? Não é? O vovô criou o filho porque o pai morreu novo. E um dia perguntou: meu filho, você quer ser quando crescer? Ele respondeu para o vovô: aposentado. O vovô era aposentado. Você vê? Que vida boa, né? Que escolha maravilhosa. Ele queria ser aposentado. Então, irmãos, as pessoas querem ser engenheiro, outros querem ser piloto de avião. O homem quer ser alguma coisa e quer pertencer. Você lê isso muito em Cantares do Salomão: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ele é meu, quer dizer, eu tenho ele, eu pertenço a ele. E por isso os homens criam um clube. Eu sou do Corinthians, eu pertenço ao Corinthians, eu pertenço ao Palmeiras. Olha, irmão, não corta essa gravação não, viu? Não faz uma emenda não, que é pecado. Se você põe isso no ar, põe dentro do contexto. Porque eu não sou palmeirense nem corintiano, não torço para time nenhum. Mas as pessoas, de modo geral, têm isso. E os crentes digam: eu, com orgulho, eu pertenço à Assembleia de Deus. Ele tem mais orgulho de ser da Assembleia de Deus do que ser crente salvo. Muitos deles, como quem quisesse dizer: salvo eu já sou, rapaz. Isso aí é uma coisa particular entre eu e Deus. Eu quero exibir a minha igreja. Então, queridos, o apóstolo, aliás, eu estava dizendo que a esperança é um dos principais atributos humanos que dá sentido à vida. Você tira a esperança de uma pessoa, você acabou com essa pessoa. Um homem sem esperança, ele vai viver debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto. Essas pessoas que são andarilhas vivendo debaixo de ponte de viaduto, são pessoas que perderam a esperança. São pessoas que perderam a expectativa da vida. Tira a esperança de uma pessoa, ela deixa de ser gente. Sabe por quê? Porque ela se torna indigente. O que é indigente? A palavra indigente significa aquele que não é gente. Essas pessoas que vivem debaixo de ponte, de viaduto, andarilho de rua, são chamadas de indigente. Elas não são consideradas gente. Por quê? Porque existe uma série de elementos que eu não vou falar, que não é muito importante. Mas para que a esperança continue viva, ela precisa ser alimentada por duas irmãs: pela paciência e pela fé. Para que a esperança, preste atenção, continue viva, ela precisa da ajuda da paciência e da fé. O apóstolo Pedro, ele escreveu para a igreja acerca daqueles que diziam que Jesus não iria mais voltar, porque estava demorando. E o apóstolo Paulo também trabalhou essa questão, que alguns crentes haviam perdido a esperança sobre a volta de Cristo, porque estava demorando. Ou seja, os cristãos do primeiro século, eles esperavam Jesus para aquele tempo. Tanto que a doutrina da igreja mudou consideravelmente em alguns aspectos a partir do terceiro século, especialmente na questão da escatologia,
questões futuristas. Então a igreja esperava a vinda de Cristo para aqueles tempos, para aqueles dias, para aquele século. Até porque a promessa era para breve. E continua dizendo que é para breve. Só que Pedro diga, filhinhos, 1000 anos para nós é um dia para Deus. Calma. Tenha paciência. Mas para você manter a paciência, você precisa ter. Desculpe, para você manter viva a tua fé, você precisa ter paciência. Olha, para mim, especialmente as mamães, que são as que mais sofrem, tenha paciência. Tenha paciência e acredite. Na sua esperança. Espera nele. E confia nele pela fé. Espera com paciência. Porque a sua hora vai chegar. Eu quero dizer para vocês que eu já sofri muito nesta vida. Eu já passei necessidade. Eu já tive vez. Se eu for contar o meu testemunho aqui, alguns choram. Eu sofri, passei necessidade, crise financeira muito grande. Perdi tudo, mas quando eu digo tudo, foi tudo. Eu só fiquei com a esperança e com a paciência. Cheguei até a ficar revoltado com Deus, perguntando para Ele por que Ele permitiu aquilo. Sabe o que Ele respondeu? Nada. É como quem quisesse dizer para mim, está tudo escrito aqui, ó. É só você procurar que você vai achar a resposta. Você anda pregando, mas você mesmo não tem paciência? Eu senti no meu coração, essa verdade. E na minha mente, eu comecei a viver como se eu tivesse tudo, como se eu fosse um absoluto vencedor. E Deus mudou o meu cativeiro. Deus mudou a minha vida financeira. Deus mudou a minha vida material. Deus transformou o sofrimento em gozo. Deus transformou a tristeza em alegria. Deus mudou a minha vida de uma forma, irmãos, muito grande. Eu nunca contei para ninguém. Está o pastor Fernando aqui, que é meu amigo, de quando nós éramos jovens. Pergunta para ele se eu já chorei para ele, contando luta, contando problema. Não, irmãos, nunca andei choramingando. Eu tenho, irmãos, eu lamento de ver alguns crentes que quando sobe aqui no púlpito é só para contar luta. Só para contar luta, sofrimento e tribulação. Para com isso, que quem gosta disso é o diabo. O diabo gosta de ver você choramingando. O diabo gosta de ver você lamentando. Sabe? O diabo gosta de você. Ele fica dizendo, já ele cai. Já ele cai. Cala a tua boca. Põe a boca no pó. Vai para o joelho. Coloque o estômago na cruz. Você vai passar pela prova. Este vale vai ficar para trás. E finalmente você vai subir a altas montanhas e ser vencedor das circunstâncias. Suporte calado. Paulo disse,
Paulo disse: sou mais em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Ele diz que aprendeu a viver na pobreza, na riqueza, no luxo e no lixo. Mas em todas essas coisas, ele disse que saiu mais do que vencedor. E o que eu chamo aqui de vencedor, não é vencedor no pensamento material, mas é vencedor no conceito espiritual. É não dar lado para o diabo, é não se entregar, é não se mostrar fraco e nem fracassado em nenhum momento, mas sempre se mostrar de pé. Você nunca pode se mostrar caído, mas sempre de pé. Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, penduraram ele lá, mas você pensa que ele ficava de cabeça baixa? Não, na cruz do Calvário, Jesus se manteve, olha, de cabeça erguida, olhando de cima para baixo. Crente nunca olha de baixo para cima, crente só olha de cima para baixo. De baixo para cima, o crente só olha para Deus. Mas para a luta, para problema, para Satanás, o crente sempre olha de cima para baixo. Satanás, tu está debaixo dos meus pés porque Jesus te colocou. Satanás, tu está vencido. Você tem que olhar sempre de cima para baixo. Porque se você ficar churumingando, lamentando, você demonstra de que está olhando de baixo para cima. Quem quer mudar o seu conceito, diga amém. A esperança não pode ser frustrada. A fé, por outro lado, ela tem duas aliadas. Ela tem a paciência. Ou seja, a esperança e a paciência, ambas têm que andar junto. Olha para mim, se a paciência não andar junto com a fé, ela abre falência. Eu quero que vocês entendam que vocês têm que ter as três. A promessa de Deus deve ser esperada com fé, mas também com esperança e paciência. Olha bem, aquilo que Deus te promete, você vai esperar com paciência e fé. Você vai esperar. A tua esperança nas promessas de Deus tem que ser com paciência e fé. A esperança está relacionada, conforme eu já disse, com boas expectativas. Amém? A esperança está relacionada com boas expectativas. O patrão diz assim para você: olha, no ano que vem eu vou aumentar o seu salário em 40%. Você já começa a fazer planos. Opa, vou trocar meu celular no ano que vem. Vou trocar o meu notebook. Opa, vou comprar uma casa, porque já vai dar para pagar a prestação. Então, a esperança está relacionada com boas expectativas. Agora, cuidado. Não vai com muita sede no poço, porque pode ser que demora. Porque com Deus é diferente. O negócio com Deus é diferente, porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem.
Olha, existem duas palavras na Bíblia para se referir ao tempo. Uma, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra grega para tempo aparece de três maneiras, mas as duas mais usadas é Cronos. Cronos era o nome de um deus grego que comia seus filhos, que engolia seus filhos. Cronos. Daí deram ao tempo o nome de Cronos, porque o tempo consome nós. À medida que o tempo vai passando, você vai se defiando, você vai acabando. O tempo nos mata, o tempo nos devora. Então, Cronos é o tempo do relógio. É por isso que a gente fala cronógrafo. Só que tem um outro tempo na Bíblia, chamado de Kairos, que também era um deus grego. O deus Kairos, ele era todo careca e só tinha aqui atrás na cabeça uma trunfa aqui atrás na cabeça de cabelo. Ele era um deus que era rápido demais. Ou seja, quando ele passava numa rapidez, a pessoa tinha que agarrar ele pelo aquele cabelo na cabeça. Porque se não agarrasse, ele passava e você perdia a bênção. É o Deus Kairos. Ou seja, a palavra Kairos, os gregos passou a usá-la como o tempo da oportunidade. A oportunidade, quando chega, você agarra logo, porque se ela passar, já era. Está claro isso para vocês, irmãos? Então, quando Paulo escreve lá em Gálatas, e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho de nascido de mulher. Ali ele usa a palavra Kairos. Ele está dizendo, Deus enviou seu filho no tempo oportuno, no tempo certo, quando o mundo estava preparado para receber o Salvador. Amém, igreja? Então, irmãos, as promessas de Deus devem ser esperadas com fé. Agora veja bem, a esperança está relacionada com boas expectativas, como eu disse. Mas cuidado, porque quando Deus promete, pode vir antes da tua expectativa, mas pode também demorar muito mais do que o que você está esperando. Por isso é que o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. A fé, por sua vez, está relacionada com poder de conquista. A fé está relacionada com poder de conquista. Deus diz, eu vou te dar. Você diz, eu vou esperar com paciência. Porque pela minha fé eu vou tomar posse, eu vou conquistar o que o Senhor me prometeu. Amém? É assim que o crente se vive. A expectativa na esperança. Não podemos esperar com avidez, com muita expectativa, a fim de não estragar a promessa. Tá? Pois quando a expectativa é muito grande, temos a tendência de querer adiantar as coisas. Um exemplo disso foi Absalão e Jeroboão. Preste bem atenção. A moça, ela foi prometida, arrumou tudo, está tudo certinho para casar. Mas ela fica numa expectativa tão grande para casar logo, que pode estragar o namoro, o noivado. Está entendendo? O pastor da igreja, ele prometeu consagrar esse irmão aqui para o presbitério.
Mas a expectativa é tão grande, ele quer adiantar, ele não espera o tempo de Deus. Ele quer antes, ele quer logo. E o pastor não consagra, ele vai para a igreja lá do reteté. O pastor está demorando, eu vou estraga a vida, a carreira dele. Ou até fica falando mal do pastor. O pastor prometeu dar uma congregação para esse irmão, e ele fica naquela expectativa, naquela avidez tremenda, e está demorando. E ele fala, mas que negócio é esse? O pastor prometeu, está pensando que eu sou o quê? Cuidado com a expectativa. Se Deus te prometeu, minha irmã, tenha paciência, espere com paciência, porque Ele vai cumprir a sua promessa. Glória a Jesus. Não devemos esperar com tanta avidez. A paciência está sempre relacionada com o sofrimento. Da mesma forma que a fé está relacionada com poder e com conquista, a paciência está relacionada com sofrimento. Na paciência está o sofrimento. Todas as pessoas que esperam, que têm paciência, são pessoas sofredoras. Pode observar na Bíblia e na vida comum, no senso comum da vida, que as pessoas pacientes normalmente são pessoas sofredoras. Alguém fala mal dela, ela diga, calma meu filho, tenha paciência. Se eu fosse você, eu descontava, eu ia lá e eu ia tirar isso a limpo. Calma, tenha paciência, Deus prometeu dar vitória. A paciência está envolvida com sofrimento. E Deus nos chamou para ter paciência. Assim como o nosso Senhor Jesus teve paciência e triunfou, Ele quer também que nós tenhamos paciência para triunfar sobre todas as lutas e alcançar as suas promessas. É dito que Abraão teve paciência, ele esperou com paciência todas as promessas de Deus, até aquelas que não aconteceram no seu tempo. A Bíblia diz que ele esperou com paciência a cidade santa, feita não por mãos de homens. Observe bem. Agora eu quero dizer sobre a ansiedade que eu já disse. Os crentes de Tessalônica estavam vivendo numa tremenda ansiedade. Lá no capítulo 3, versículo 10. Assim como a fé, olha para mim, destrói a ansiedade também pode destruir a fé. Se pela ansiedade você perder a paciência, você também perde a fé. A ansiedade mata a tua fé. Você não pode ser ansioso. Você tem que crer no que Deus te prometeu, pessoalmente ou através das Escrituras, e ficar firme na fé e na esperança, sem ansiedade. Porque se você começar a ficar muito ansioso, a sua ansiedade vai terminar matando a sua fé e lhe prejudicando em outros aspectos da vida. Quando a ansiedade começar a aparecer na sua vida, eu te aconselho você clamar o sangue de Jesus, orar, buscar a Deus, a fim de assassiná-la, de matá-la, pelo poder da fé. Eu costumo dizer que a vida do crente deve ser vivida com interesse desinteressado. Eu sempre dou exemplo.
Como por exemplo a moça. Se a moça estiver apaixonada por aquele rapaz, ela não pode mostrar muito interesse, não. Ela tem que se interessar por ele, porém desinteressada. O mesmo acontece o contrário. No comércio, quando você vai na loja lá comprar um carro, se você fica, eita, que carro, esse é o que eu quero, que carro lindo, tal, aí o homem aumenta o preço. O interesse tem que ser desinteressado. Se você mostrar muito interesse nas coisas materiais, o diabo trabalha. Você tem que mostrar total e completo desapego das coisas materiais. Porque o diabo olha para você e fala, esse crente não é apegado a coisas materiais, não. E ele vai procurar outros que mostram muito interesse nas coisas materiais. Vive como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Vive mostrando que não tem avidez pelas coisas do mundo. Mostra desinteressado por tudo. Mesmo que você está doido de interesse por aquilo. Pastor Fernando, vai comprar um terreno para a igreja. Chega lá, olha, pô, eu ouvi dizer que o senhor está vendendo esse terreno. Quanto é que o senhor quer? Você está precisando para quê? Não diga que é para a igreja não, senão ele dobra o preço. Esse povo acha que a igreja é bilionária. Rapaz, a gente querendo aí comprar estou pensando aí em comprar uma areazinha de terra. Sabe, o cara que comprou, o dono da Disney, olha bem para mim. O dono da Disney, quem já foi à Disney aqui, acho que o pastor Fernando já deve ter ido. O dono da Disney resolveu mudar o parque da Disney. Ele resolveu mudar o parque, porque aquele lugar já estava muito saturado. Ele queria um lugar grande, maior, longe de comércio, de prédio, de tudo no mato. Aí ele usou um monte de laranja para comprar todas aquelas terras em nome de terceiro. Porque se soubesse que aquilo estava sendo comprado em nome do Walt Disney, iria superfaturar o preço. Então ele comprou aquilo tudo por preço de banana. E depois começou a construir o maior parque do mundo. Então, irmãos, aprenda isso. Tenha interesse para que o diabo não estrague seus negócios. Seja interessado, porém sem mostrar interesse. Não se mostre ganancioso, ávido pelas coisas. Eu quero para amanhã, eu quero para ontem. Tenha paciência, diga, eu estou esperando no Senhor. Quando Ele enviar, quando Ele mandar, é a hora certa. A hora que eu quero receber isso, é a hora que Deus quiser me dar. Fique de pé então, e ore comigo, para finalizar este momento de reflexão. E eu espero que eu tenha sido útil para vocês, nesses momentos em que estive ministrando a palavra de Deus. Agradeço-te ao bondoso Deus, por este último dia, por esses dias, sábado e hoje, o dia que estive aqui, cooperando com meu irmão, pastor Francisco, e esta tua santa igreja aqui em Alta Floresta. Ó meu Deus, continue com as tuas mãos estendidas sobre esta igreja, sobre este povo, conduzindo em segurança, abençoando suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço e te louvo por tudo, hoje e para todo sempre. Amém.